Amém. Oremos. Santo Deus magnífico, Pai, muito obrigado por nos dar liberdade para expressarmos que Tu és fiel e que nós possamos escolher brilhar onde quer que formos. Todos os pedidos que foram feitos e depositados aqui nessa caixinha, que Teu Espírito Santo continue sondando os corações e respondendo tudo de acordo com a Tua santa vontade. Te fazemos esta oração crendo que ela foi ouvida não porque somos bons, mas porque os méritos estão inteiramente em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como é bom louvar a Deus, né? É incrível. Deus fez o ser humano para louvá-lo. Satanás perverteu a música. E vemos aí quantas músicas profanas. As pessoas têm o dom de louvar, de cantar, mas ao invés de louvar ao Deus eterno, louvar o inimigo. Que bom vocês jovens, usando o dom que Deus deu para o louvar. Irmãos, estamos programados para um jejum. Creio que muitos aqui estão jejuando. Orientamos que poderiam começar hoje de manhã e terminar amanhã de manhã. Outros meio-dia e terminar amanhã meio-dia. E outros começaram agora à tarde. Eu não vou querer saber quem está jejuando no momento. Mas eu peço encarecidamente que vamos orar, irmãos, pelas pessoas que estão afastadas. Vamos orar pela vida espiritual da igreja. Certo? Vamos orar. E vamos orar você e Deus. Precisamos orar mais, jejuar mais. Precisamos ter cuidado com as comelanças. Porque quem vive nessa dimensão não tem vontade de jejuar. É difícil. Breve nós vamos enfrentar uma grande crise. Está escrito. E essa crise, querido jovem, você que é adolescente, precisa ter cuidado. Certo? Veja bem, vamos abordar aqui um assunto, um tema muito sério. Vamos prestar atenção e grave. O sangue humano e o sangue de Cristo. Por que é que Deus fez o ser humano e introduziu dentro do ser humano sangue? Você sabe por que o sangue corre nas suas veias? Você já pensou nisso? Não tem ideia. O sangue, irmãos, é a corrente da vida. É incrível. Infelizmente, alguns irmãos que vieram a semana toda hoje não vieram. Alguma coisa aconteceu, né? Mas, vejamos aqui. O sangue, irmãos, é uma bênção. O sangue é a corrente da vida, como lemos aqui. No livro de Levíticos, vamos ler? É bom ler, né? Que lendo grava melhor ainda. Vamos ler aqui? Eu acho que todos já acharam, né? Capítulo 17, 11 e 12. Olha o que Deus falou a Moisés. Isso é algo sério. Vamos prestar atenção. Veja bem. Pois a vida da carne está no... O que é que diz aí? No sangue. Pelo que vou-lo tenho dado para fazer expiação pelas vossas vidas sobre o altar. E o sangue que faz expiação pela vida. É incrível que no passado, antes de Cristo vir, havia leis cerimoniais. Quando alguém cometia um pecado, um erro, levava um cordeirinho
chegava lá diante do altar, aí o sacerdote vinha, ele confessava o pecado, matava o animalzinho, e aquele sangue era extraído e espargido lá na cortina, na segunda parte do santuário, e o animalzinho morria. Os judeus viveram assim, até quando Cristo veio. Então, quando Cristo veio, então tudo acabou aquele sistema. E aqui no verso 12 diz o seguinte: portanto, digo aos filhos de Israel, nenhum de vós comerás sangue, nem o estrangeiro que peregrine entre vós comerá sangue. Então, nenhum estrangeiro que peregrine entre vós comerá sangue. Irmãos, é uma loucura. Quantas pessoas cozinham o sangue do boi, formam aqueles pedaços e comem. Tem pessoas que pegam a galinha, e essas galinhas de granja não é extraído o sangue. Pega a bichinha, despelam, cortam ela, joga para lá, passa por um processo, não tira o sangue. Galinha de granja. E tem pessoas que pegam aquelas outras galinhas que criam no quintal, muitas vezes pega, corta, não tira o sangue todo e vai lá, cozinha e fica entranhada na carne. E não sabe o mal que faz. O sangue, ele é para ser alcalino. Sabe o que é um sangue alcalino? É um sangue limpo, puro. Um sangue acidulante é enfermiço. 72% dos brasileiros não tem sangue alcalino. Porque como tudo quanto é bobagem, né? Então, vejamos aqui, ó. Como é que corre nas veias, não é? E podemos ver no corpo de uma pessoa com cerca de 70 quilos, vocês que são juvenis, jovens, é bom saber disso. Uma pessoa que tem um corpo que pesa 70 quilos, a pouco mais de 5 quilos, 5 litros e meio de sangue. Uma pessoa de 70 quilos. Quem tem 100, tem mais, né? Então, mostra aqui, contém aproximadamente 45 bilhões de glóbulos brancos, certo? Chamado leucócitos. E 30 trilhões de glóbulos vermelhos, os eritrócitos. Isso aqui eu estou dando uma orientação biologicamente. Aqui vem do grego, quer dizer, a palavra hematós, quer dizer sangue, e poese. Aqui é usado no sentido de formação, origem, localizado no interior de certos ossos. O seu sangue, ele é desenvolvido no interior dos seus ossos. É incrível, é onde ele é formado, certo? E na sequência vemos aqui como é gerado o sangue e onde é gerado no corpo humano. Por exemplo, as células do sangue são produzidas ininterruptamente em nosso corpo. Porque se não produzir constantemente, não tem condição, morre, né? E aqui podemos ver o encarregado de produzir células sanguíneas é o tecido hematopoético. Há um tecido chamado hematopoético que desenvolve o sangue, ou então hemocitopoético. Esse é o nome científico, né? Biológico. A formação do sangue. Veja bem,
A formação do sangue, as principais células do sangue são produzidas na medula óssea, como eu falei. Uma estrutura gelatinosa que fica dentro de vários ossos do corpo. Quem vai lá no matadouro, os matadores, os que matam os bichinhos, os animais, quando mata, vai despostando, que tira aqueles ossos, então quando quebra ali, na parte interior é onde o sangue é desenvolvido. E nós, em seres humanos, também. É dentro da parte interna dos ossos que o sangue desenvolve. Gente, é incrível como Deus nos criou. Como Deus criou os animais. Agora, vejam bem, mas é a água que a gente bebe a maior responsável pelo volume de cerca de 5 litros de sangue que circula no organismo. E quem não toma água? Por isso que muita gente se dá mal. Resseca a pele, resseca o sistema renal. Gente, é problema quem não toma água. Porque o sangue vem da água. Certo? E aqui fala, é essa água que forma a parte líquida do sangue. O plasma, substância, a qual se misturam 3 tipos de células produzidas na medula óssea. Há 3 tipos de células diferentes na medula óssea. E é interessante que aí vem, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Certo? As pessoas que trabalham nesta área, socorrendo as pessoas, fazendo transfusões, eles entendem muito bem. Eu falei aqui essa semana, que quando eu estava ali no sul do Mato Grosso, então conversando com uma médica e ali no laboratório, ela mostrou ali um depósito imenso de sangues que foram doados e ficam naqueles sacos, né? Apropriados, 13 mil ia para o mato. Porque o sangue não prestava. Se aplicasse nas pessoas, ia ficar mais doente e muitos iam morrer. Certo? Aqui está, irmãos, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas. Vamos prestar atenção, que significa glóbulo branco e glóbulo vermelho, tá? Então, vemos aqui, tudo isso é um mistério feito pelo grande Deus. Irmãos, como é que pode? Quando é que você vai entender isso? Deus pegou um boneco de barro, aperfeiçoou assim num corpo, como está vendo ali, soprou nas narinas. Irmãos, deu órgãos, ossos, pele, carne, gordura e sangue. É assim. Então, quando Deus fez Adão, foi nessa forma. Depois ele criou outra vida diferente. Extraiu de Adão o quê? A costela. E da costela fez a mulher. A origem das mulheres é da costela. O do homem é do barro. Pensa nisso. E é interessante que dos animais, Deus só mandou aparecer. E aparecer isso. Aparece os animais, aparece o céu, aparece a terra. Mas o ser humano ele fez de uma forma diferente. Então, irmãos, aqui está, certo? Uma demonstração. Após o pecado, houve mutações genéticas. Desde quando Adão pecou, irmãos, veio problemas graves. Desde quando Adão pecou. Veja bem, essas mutações, houve mudanças
em vários aspectos. Agora, nos chama aqui, ó, a miscigenação que veio desenvolveu sangues diferentes do fator RH, O, A, B e AB. Hoje temos 4 grupos sanguíneos, como eu fiquei falando aqui, não é? Mostrando aqui, e apresenta entre 8 bilhões de pessoas. Existem 4 grupos. Então, o sangue enfermiço é um sangue doentio, contaminado, acidulante. Bom, podemos ver aqui, o sangue é a vida, pois a vida da carne está no sangue, pelo que vou tenho dado. Nós já lemos aqui, certo? E aqui podemos ver, Deus proíbe o consumo de gordura. Aí está, Levítico 3,17. Meus irmãos, por que o povo adoece demais? Porque come a carne e além da carne, ó, gorduras. A gordura animal adoece as pessoas. Porque a gordura, ela é a sujeira do animal. Uma pessoa quando está muito obesa, que tem muita gordura, aquela gordura na parte interna não é normal. Tem que ter cuidado. Afeta as veias, o sistema celular, a circulação do sangue, gordura. E aí Deus proíbe comer, certo? Agora vejam bem, a gordura é acúmulo de enfermidades nos animais e no ser humano. A gordura animal contém uma substância venenosa, a gordura animal, chamado de acroleína. É uma substância química que adoece as pessoas, cancerígena, entendeu agora? Por isso que é muita gente cancerosa. É uma coisa louca. E a gordura vegetal, certo? Quando contaminada, contém uma substância chamada metilcoletreno. Estas gorduras são cancerígenas. Quando essas gorduras passam por alta temperatura, saturam. Então, eu falei aqui essa semana, que esses tipos de óleos comestíveis, aquele, irmão, se você jogar no lixo, é prejuízo ainda. Não é uma gordura normal, natural. Se alguns irmãos aqui usam óleo de soja, óleo de amendoim, óleo disso, óleo daquilo, não se iluda com isso não vai na propaganda. Que ali é tudo contaminado e passa por alta temperatura. É cancerígeno. E dá problema sério no sangue, na circulação. Certo? Então, use o azeite de oliva extra virgem. O azeite de oliva extra virgem é uma bênção, é diferente. Mas não deve passar por alta temperatura. Fritar, cozinhar, jogar lá dentro, prejudica. Isto é algo sério. Coloca na hora que vai comer. E aqui podemos ver o sangue que é formado por alimentos febricitantes, picantes, é um sangue enfermiço, dopa o cérebro e embotamento. Entendeu agora? Esses tipos de óleos só faz isso. Por isso que é o povo tudo doente, tudo arrasado. Certo? Aqui podemos ver o sangue limpo, é um sangue saudável, alcalino. O que nos chama a atenção aqui, a dieta alcalina, certo? Mostra os 7 alimentos mais alcalinos, que limpa, purifica, fortalece o sangue. Ali está, ó, pepino, couve, espinafre, salsão, brócolis, pimentão e abacate. Ó, desenvolve um sangue natural, saudável. E aqui vem, ó,
cebola, alho, laranja, as frutas em geral, melancia, e ali vem uva. Gente, são estes alimentos. Não é à toa que Deus chamou Israel do Egito para o deserto e passou a alimentação natural. E eles rejeitaram. Irmãos, Deus já deu uma dieta para você. Frutas, verduras, cereais. Agora é você que decide. Certo? E aqui podemos ver o sangue enfermiço. Conselho sobre o regime alimentar diz aqui, ó. O sangue que é formado por alimentos febricitantes, picantes, é um sangue enfermiço. Dopa o cérebro e embota a mente. E aí é por isso, irmão, que muita gente é complicada, os pensamentos são doentios. É problema sério. Por quê? O que come e o que bebe contamina seu sangue. E aqui podemos ver, quanto menos febricitante o regime, tanto mais facilmente podem as paixões ser dominadas. Eu fiquei parado analisando. As paixões sensuais. Uma pessoa que tem um sangue sujo, pútrido, é uma sensualidade infernal, irmão. É triste. O mundo não sabe disso. Certo? E aqui podemos ver, sangue impuro embota seguramente as faculdades intelectuais e morais, despertando as paixões mais baixas de vossa natureza, fortalecendo-as. Por isso, irmãos, que hoje nós vivemos numa geração que não é fácil. Irmãos, a sensualidade, o sexo está em todo lugar, nas paredes, nas revistas, não é? Sai na televisão, sai em todo lugar. Porque quem faz isso, a mente é embotada. E são pessoas que se acham. Porque se acham competentes e fazem divulgação, propaganda. As crianças nascem, crescem vendo isso e desenvolvem essa falsa educação. Agora podemos ver aqui, nenhum de vós pode permitir-se um regime febricitante. Eu já expliquei o que é isso, né? E, pois, o faria às expensas da saúde do corpo e da prosperidade de sua própria alma e dos seus filhos. Irmãos, o churrasco é um alimento febril, modifica totalmente o sangue. A senhora White deixa claro, aonde a igreja, quando a igreja forma um evento, nos acampamentos, nos concílios, jamais deve entrar 1 grama de carne. Sabeis por quê? Para que o povo não se torne canibal. Quando eu li a primeira vez, eu fiquei impressionado. Tem irmãozinhos teimosos, com seu apetite pervertido, vai para um acampamento, chega lá, quer introduzir. Eu enfrentei alguns problemas quando pastoreava. Aí alguns irmãos diziam, olha pastor, fulano de tal está trazendo aí, disse que vai comigo, quer ver o senhor impedir? Eu digo, eu não quero impedir ninguém. Agora, respeita o ambiente que está, que é sagrado. Aí eu pegava os textos, mandava digitar, e aí distribuía para todo mundo. E o complicado eu deixava de lado. Irmãos, aí acabava com essa onda de ir para um acampamento, de ir para um evento, tá levando toneladas de carne. Tinha gente que levava lá. Teve um evento em uma igreja lá,
que uma irmã estava com 35 galinhas. 35 galinhas, 5 carneiros para um evento que ia ter lá, de 3 dias. E ainda tinha um que estava, diz que servando lá. Não é vaca não, era um novilho. Aí ela diz, eu quero ver o pastor e pedir, quando ele vier já está tudo pronto. Aí telefonaram para mim. E eu digo, tá ok. Então, peraí. Eu cheguei lá 2 dias antes. O irmão pastor, a gente falou aqui para ela disse que isso é bobagem, o senhor fica introduzindo suas coisas. Peguei os textos do Espírito de Profecia, fui direto. Quando cheguei lá, ninguém me esperava. Visitei aquela família que era complicada, carnívora. Ô pastor, o senhor por aqui? Eu digo sim. Eu digo, irmão, eu quero saber por que a senhora vai fazer isso. A senhora não vai fazer não, em nome de Cristo. Não dê lugar ao diabo. Peguei os textos, está aqui, ó. Se a senhora crê, amém. Se não crê, problema teu. Se a senhora quer fazer suas coisas, faça na sua casa. Mas na congregação, lá onde vamos estar no evento, não vou permitir. Porque é ordem de Deus. E eu não estou aqui para passar a mão pelo erro. Por favor, irmã, ela chega tremeu. Mas eu pedi o prefeito. Ele deu tudo isso aqui. Eu digo, então vamos visitar o prefeito. Eu digo, pois eu vou. Chamei outra irmã, visitei o prefeito, agradeci muito a ele. Eu disse, prefeito, a gente precisa de doação. O senhor vai entregar as galinhas, os carneiros, mas vamos fazer uma coisa, eu vim aqui para negociar com o senhor aceita? Ele disse, pois não, pastor. Então, vamos avaliar o valor, e o senhor passa para nós, porque lá o povo mexe muito com os métodos naturais. Ele disse, que bom, eu também vou. Repara que surpresa, pastor. Aí ele disse, eu vou somar tudo e passo o dinheiro para a moça que eu dei lá os negócios. Tudo bem. Irmão, Satanás trabalha em cima do que come e do que bebe. Por isso que derrota milhões de pessoas. Isso é algo sério. Então, vejamos aqui. O mundo não deve ser regra para nós. Está vendo? É moda condescender com o apetite, com os alimentos finos, estimulantes e antinaturais. Estão entendendo, jovens? Aqui podemos ver o que compromete, ou seja, desenvolve um sangue enfermiço. O que é que compromete? Vejamos aqui, as gorduras saturadas. Quais são as gorduras saturadas? Ó, irmãos, manteiga, especialmente aquelas que vêm em latinha, como é que chama? Margarina, irmão, aquilo é um veneno infernal. Leia lá para vocês verem o que é que tem dentro daquela manteiga. Ali é uma farsa, é artificial. Você pega uma margarina daquela, abre, no lugar onde tem uma mesa que tem muita mosca, coloque lá para tu ver. Não chega uma mosca. Os insetos não chegam lá e o ser humano come que eu nunca vi. É triste. Muitas vezes é a falta de conhecimento e outros não estão nem aí. Então podemos ver aqui, ó, leite, chocolates, açúcar, remédios químicos, refrigerantes, fumo, bebidas alcoólicas, frituras, alimentos embutidos e refinados. Aí está, forma um sangue através destes alimentos. Aí que sangue vai ter? Doentio, enfermiço.
E aqui podemos ver, você é o que você come. Então você é quem? Então, repara que situação de uma pessoa que come de tudo e de outros que tem mais domínio, uma ilustração. Irmãos, Cristo foi temperante em tudo. E podemos ver que ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... Através de quê? Através de que Jesus tira os seus pecados? Através do sangue. Vamos agora entrar no âmbito espiritual. Agora vocês vão saber o que é sangue e por que Deus impede de comer coisas imundas. Querido, o seu sangue simboliza o sangue de Cristo. Se seu sangue está pútrido, enfermiço, dentro das correntes das suas veias, está adorando a Deus, sim ou não? Não. Hã? Como pode um santuário de Deus ser pútrido, envenenado? Isso é algo sério, meus queridos. Então, vejam bem aqui. Cristo não ingeriu alimentos imundos, nocivos. Somente na eternidade entenderemos porque nossos pecados são apagados com sangue. Sem sangue não há remissão dos pecados. Vamos entender isso, por amor de Deus. Irmãos, no livro Primeiros Escritos deixa claro. Quando Cristo ressuscitou, então muita gente foi, as mulheres lá, né? Alguns entraram lá na tumba lá e não encontrou Cristo, encontrou, não é, o lençol dobrado e ele tinha ressuscitado. E alguns vieram correndo e foi para um local lá onde estava um grupo de pessoas orando, dos discípulos. E é impressionante o que eu vou dizer aqui. Quando Cristo ressuscitou, ele foi de imediato para o céu. Sabiam disso? Diz a senhora que ao ele chega lá, então foi confirmado pelo Pai o seu sacrifício e levou seu sangue. Jesus foi crucificado, derramou seu sangue e o sangue levou para o céu. Quando você peca, quando eu peco, cometo coisas erradas, que nos arrependemos, então o que Jesus faz? Ele perdoa e o seu sangue vivo apaga. Esses dias eu estava falando para um colega e ele disse: então levou toneladas para lá. Eu digo: se fosse você, sim. Se ele levasse uma gota, é suficiente. Ele sabe por que fazer e como fazer. Irmãos, o sangue de Cristo, que ele veio aqui em forma humana, apaga seus pecados e os nossos pecados. Quando nos arrependemos genuinamente. Certo? Então, vejamos aqui na sequência. Quantas pessoas fazem pactos de sangue com o diabo? Irmãos, é triste. Tem muita gente, profissionais diferentes, que fazem pacto com Satanás através de sangue. Sabiam disso? Por exemplo, matam animais, crianças, oferecendo sangue ao inimigo das almas. Os bruxos, vejam bem, os umbandistas, os atores, as atrizes, os cantores, os empresários, os mágicos, os políticos. Há muitos políticos, irmãos, satânicos. Oferece sacrifícios ao inimigo para ter poder. Agora, não são todos, ali não podemos generalizar, não são todos que fazem isso. Tem muitos cristãos, pessoas, homens de Deus, mas a maioria desse povo que não tem Deus faz pacto com o maligno. E aqui podemos ver,
Os buzistas, os cartomantes, os adivinhos fazem pacto de sangue para obter poderes, riquezas, fama. É uma contrafação. Deu para entender, irmãos? E o que nos chama a atenção aqui, que estas coisas são crendices, enganos do verdadeiro sacrifício de Cristo. Somente o sangue de Cristo é o quê? Salvífico. Entenderam agora? Por que no seu corpo corre o sangue aí? Não é à toa que Deus colocou esse sangue em você. Simboliza o sangue dele. Como é que está o seu sangue? Uma pessoa comendo carne de porco, irmão, que sangue vai ter? Tomando cerveja, fumando, bebendo. O inimigo levou o ser humano a essa situação. Repara que confusão. Então, vemos aqui, a reforma de saúde tem dois objetivos sagrados. Não esqueça, a reforma de saúde. Primeiro, aliviar o sofrimento do mundo. Essa igreja tem essa luz para aliviar o sofrimento do mundo. Quantas pessoas sofrendo, irmãos? Por não ter a mínima ideia, conhecimento. E aqui apresenta purificar a igreja. É Testemunhos, volume 9, página 12. E aqui nós podemos ver os alimentos nocivos e os alimentos benéficos. A gente tem tudo para ser feliz, ser saudável. Quem procura, irmão, se alimentar de uma maneira equilibrada, não fanática nem relaxada, são pessoas saudáveis, diferentes. Se você vive de qualquer jeito, faça a experiência. Confie em Deus. E aqui podemos ver, irmãos, a reforma de saúde. Veja bem. Nossos sanatórios, nossas igrejas podem alcançar norma mais elevada e mais santa. A reforma de saúde deve ser ensinada e praticada por nosso povo. É nós que temos que ensinar o povo, ao mundo. E aqui chama a atenção, o Senhor está chamando para um reavivamento dos princípios da reforma de saúde. Aí ela diz, os adventistas do sétimo dia têm uma obra especial a fazer como mensageiros que devem trabalhar pela alma e corpo de quem? Estamos fazendo isso, queridos? Estamos fazendo isso? Irmãos, a pior coisa da vida humana é dizer que é um cristão hipócrita. Temos que ter cuidado. O ministro, a liderança, a juventude que vive com os amigos, colegas, deve dar o testemunho, o exemplo. E aqui podemos ver, Frente Unida, tem-nos sido entregue a obra de promover a reforma de saúde. O Senhor deseja que o seu povo viva em muita harmonia. O Senhor nos tem indicado como norma. Não prejudiqueis aos outros pela oposição à luz que Deus tem outorgado a este assunto. Interessante quando chega alguém que quer viver, que ajuda, e coitado, é repudiado. Cristo também foi repudiado por causa disso. Sabe? Quem procurar complicar? Os sacerdotes pervertidos. Irmãos, é importante que os pastores, vejam bem, está no plural, deem instruções com respeito à vida de temperança. Devem mostrar a relação entre o comer, trabalhar, descansar, o vestir e a saúde. Deus não se agradará de sua conduta se considerarem esta questão com indiferença.
Está ali, ó, a fonte. Irmãos, temos que ouvir, temos que entender e, pela graça de Cristo, fazer a sua vontade. Olha, Jesus está voltando. Amém, não é? Amém. Jesus está voltando. Meus queridos, a partir do ano que vem, muita coisa vai acontecer. Quem está acompanhando os eventos finais agora sabe muito bem como como as coisas estão se desenvolvendo rápido. E muita gente está dormindo, outros pensando em prosperidade temporal. Agora podemos ver aqui, por que o sangue é vermelho e branco? Por quê? Porque o sangue é vermelho e branco, para quê e por quê? Veja bem, a cor vermelha, irmãos, prestem atenção, a cor vermelha que corre nas suas veias e nas minhas veias simboliza o sacrifício e o amor de quem? Deu para entender agora? A cor branca simboliza a pureza e a justiça de quem? Quando você estuda sobre o santuário, a roupa do sumo sacerdote era daquela forma: azul, amarelo, vermelho, branco. Eram 5 cores. E é interessante que estas cores estavam nas vestes do sacerdote. Nas veias do seu corpo, o sangue flui em todo o sistema celular. Clama dentro de ti amor, sacrifício, pureza e justiça. Quando você olha para o céu, qual é a cor do céu? Sabe o que significa o azul? Espiritualmente, fidelidade. O céu está clamando por você, fidelidade. Clamando a mim. A roupa do sumo sacerdote era azul, amarelo, vermelha, branca. Quando ele se apresentava dentro da congregação com aquele traje, era impressionante. Não era para demonstrar uma roupa bela, bonita, atraente. Ele estava simbolizando que ele era fiel, porque ele representava Cristo. O amarelo era a fé viva, o amarelo que representa o ouro, a fé viva. O vermelho, o amor, o sacrifício que ele estava fazendo em prol, certo? E o branco, pureza, justiça. Entenderam o que significa o sangue? Aqui podemos ver, na sequência, Satanás leva o homem a desacreditar do sacrifício de Jesus. Não é o que a gente ouve por aí, né? E nos chama a atenção, vivendo na intemperança, maculando o corpo, a mente e o espírito. O inimigo, procura levar as pessoas a viver totalmente na intemperança. Deus entregou a Adão e Eva o cardápio natural. E aqui podemos ver, irmãos, o que Deus entregou para Adão e Eva. As frutas, as sementes, certo? Então, verduras e cereais. 2 vezes Cristo veio a este mundo. A primeira vez, ele sujou as mãos de barro e formou o homem. A segunda vez, irmãos, Cristo veio, sujou as suas mãos de sangue para resgatar você e eu. Deu para entender a importância do sangue? Representa o amor, o sacrifício. Agora, terminando, veja bem, eu já falei que no passado, os judeus, não é? Quando saíram do Egito, então colocaram sangue nas portas
porque o anjo ia passar e destruir os primogênitos do Egito. Mas vamos adiante. Não nos é possível glorificar a Deus enquanto vivemos em violação das leis da vida. Não é possível ao coração manter-se consagrado a Deus enquanto se tolera a concupiscência do apetite. Um corpo enfermo e o intelecto desordenado em virtude de contínua tolerância para com a ruinosa concupiscência torna impossível a santificação do corpo e do espírito. É impossível uma pessoa viver numa Coca-Cola, nas carnes, nos chocolates, nas cervejas, em tudo quanto não presta, santificar-se diante de Deus. É lamentável dizer isso, mas tem que dizer para salvar. Irmãos, eu dou graças a Deus porque vocês têm um pastor que se preocupa. São poucos pastores que procuram ser vegetarianos, e vocês sabem. E ai deles, dos que não aceitam. O Senhor te fala que vai dar conta do ministro, o ministro vai dar conta dele e de toda a congregação. Entenderam o que é uma reforma? Reforma Deus não chama para ser fanático. Tem alguns que levam para o fanatismo, outros para o relaxamento. Temos que ter equilíbrio, irmãos. Quando você passa a viver de uma forma natural, equilibrada, você está dando testemunho em Cristo. Ó jovens, meus queridos irmãos, vamos ter cuidado. Cuidado quando vão para a casa dos amigos, dos parentes, com essas guloseimas. Não vai na onda do mundo, não. Satanás tem como seu carro-chefe o apetite pervertido. É a arma dele. Tenha cuidado. Quantos gostariam de dizer para Cristo: Senhor, eu quero mudar, mas mudar de coração? Quantos gostariam de dizer para Jesus? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que o Espírito Santo tenha espaço em nossa vida, em nosso coração, para entender. Irmãos, comer e beber erradamente, veja bem, conduz aos erros no pensar e agir. O que me levou a sério e me prendeu foi esse texto. Conselho sobre o regime alimentar. Comer e beber erradamente conduzem aos erros no pensar e agir. E cometem injustiça. Entendeu agora? Porque está aí a humanidade de cabeça para baixo. Justamente por isso. O inimigo tem esta arma poderosa e usa para destruir. Mas você e Deus jamais deve dar espaço a viver uma vida intemperante. Que Deus nos abençoe. Amém. Que o Espírito Santo, irmãos, nos conduza. Amém. Nos dê força. Ele tem misericórdia de você e de mim. Amém. Nós somos o resto da geração. Irmãos, quem tem Cristo é feliz. Amém. Que maravilha a gente ter esse privilégio de saber que Deus nos ama e derramou seu sangue por nós. Olha, convida aquele que não veio hoje. Quem sabe alguém não veio durante a semana. Vocês que conhecem, para amanhã estar aqui. Satanás trabalha, irmãos, para desviar, impedir as pessoas não assistir a mensagem que precisa. Eu falei isso aqui no início. Vamos orar a Deus, quem estiver jejuando, por aqueles que não vieram
por aqueles que não estão presentes, por aqueles que estão distantes. Porque o sacrifício que Jesus fez, irmãos, é incalculável. Durante toda a eternidade que você estiver lá e eu, Jesus vai explicar o plano da redenção, o sacrifício que ele fez por você. Então vamos apelar para os irmãos que não vieram, estejam aqui amanhã, em nome de Jesus, para o término. Sei que esse jejum que você está fazendo, Deus vai responder através das bênçãos. Então, vamos nos ajoelhar. Se você puder se ajoelhar, se ajoelhe. Ó Deus bendito, nosso grande Pai, nosso Salvador, somos gratos, agradecemos-te, Senhor, pelo sacrifício que o Senhor fez por nós, o seu sangue que derramou, sofreu para nos salvar. Nos ajude, meu Deus, a compreender, a entender o seu grande amor externado a nós. Ó Pai, perdoa nossas negligências, teimosia, rebelião. Ajuda-nos a te obedecer. Ó Pai, sabemos, temos muitas doutrinas em nossa igreja, mas esta mensagem de revivamento e reforma, o Senhor está esperando nestes últimos dias, sua igreja, seu povo viver em ordem. E sabemos que para mudar os nossos hábitos infernais, doentios, somente através do Senhor Jesus. Porque o Senhor disse, sem mim nada podeis fazer. Ó Pai bendito, toma-nos em tuas mãos. Amém. Que não venha ser em vão os dias que passamos juntos aqui. Que haja essa mudança, esse desejo em cada pai, em cada mãe, em cada jovem, na liderança. Ó Senhor, toma-nos em tuas mãos. Nos fortalece e dá o teu santo selamento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.